Eu queria, nessa manhã, dar continuidade à mensagem que eu iniciei no último domingo. E eu queria ministrar o seguinte título: certezas que nos dão ânimo para prosseguirmos. Com base em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale, ministre aos nossos corações nessa manhã e faça aquilo que te apraz, em nome de Jesus. Amém. Certezas que nos dão ânimo para prosseguir. Em momentos de crise, em momentos de incerteza, em momentos de impasse na vida, é necessário que nós tenhamos um rumo, é necessário que nós tenhamos um norte. É necessário que nós tenhamos um alicerce sobre o qual nós possamos nos basear, sobre o qual nós possamos colocar a construção da nossa vida, das nossas crenças e dos nossos valores. Josué, ele estava passando por esse momento. Por quê? Porque Josué, que era o grande líder dele e do povo de Israel, não iria continuar com eles na jornada rumo a Canaã. Vocês lembram que o Senhor usou Moisés para tirar o povo do Egito e levá-los àquela terra que Deus havia prometido a Abraão, que é uma terra que emanaria leite e mel. Só que essa terra ela já estava ocupada por heteus, ferezeus, amorreus, jebuseus e todos os zeus da vida. E eles teriam que conquistar essa terra. Se por um lado eles tinham passado por uma etapa importante que foi todo o embate com Faraó, e até o momento em que Faraó os liberou para irem à terra prometida, por outro lado, eles tinham também um novo desafio que poderia ser inclusive maior. Por quê? Porque agora eles teriam que enfrentar povos já estabelecidos nessa terra, povos acostumados a guerrear, povos acostumados a dominar a arte da guerra, da espada, e eles que vinham de 400 anos de escravidão, não eram destros, não eram doutos, não eram capazes de sequer empunhar uma lança, uma espada, porque sempre estavam vivendo como escravos. E nessa hora em que mais aparentemente eles iriam precisar de uma liderança forte para conduzi-los, foi exatamente nesse momento em que Deus diz: esse líder que eu usei para vir até aqui não vai continuar. Agora vocês vão ter
esse outro aqui, ó, o aprendiz, o novato, o Josué. E o próprio Josué tremeu nas bases. Por isso que o Senhor deu essa palavra para ele. Não tema, não te espante, porque eu sou contigo. Deus deu a ele certeza, para que ele pudesse ter essa certeza, não só para ele, pudesse ter essa convicção pessoal de que Deus estaria com ele, mas também para o próprio povo. Precisava dessa certeza que desse a eles ânimo para prosseguir, para ir adiante, para ir em frente. E esse texto ele mostra algumas verdades, irmãos, que eu acho interessantes e essenciais, porque assim como elas são verdades que elas foram importantes para o povo de Israel prosseguir, elas também são importantes para nós prosseguirmos a nossa jornada. Porque se para o povo de Israel havia um momento de incerteza, para nós não é diferente. Nós estamos vivendo um momento também de incerteza. Essa pandemia, ela trouxe à tona algumas verdades que nós parece que já tínhamos esquecido, que é a da nossa fragilidade. O ser humano hoje, ele está tão cercado de tecnologia, ele está tão cercado de aparatos, de coisas que lhe ajudam diante dos desafios, que essas coisas, elas nos dão uma falsa sensação de que nós podemos tudo, de que não há limites para nós, de que não há nada que seja difícil demais. E esse problema de saúde mundial colocou em xeque tudo isso, mostrou a nossa fragilidade. E que nós, ao invés de ficarmos na ofensiva, tivemos que ficar na defensiva. É o fique em casa, é o não saia, para não se contaminar. E aí todo mundo ficou nessa neura. Eu sei de pessoas próximas a mim que estão dentro de casa desde março. Elas não colocaram o pé nem no hall do apartamento. Não saem nem no hall para não ter perigo de se contaminar. Estamos presos, ilhados. Quantas pessoas perderam as suas vidas nesse processo? E isso trouxe exatamente à tona a nossa fragilidade, a nossa pequenez, de que nós não somos essa Coca-Cola toda, de que a gente não tem esse poder todo, que nem mesmo toda a tecnologia foi capaz de, por exemplo, manter muitas pessoas vivas. Não foi capaz de salvar vidas, apesar de ter toda a tecnologia. Perderam a batalha. Quando você olha para as economias, estão fragilizadas. A Europa, que é o berço da segurança, da estabilidade, a Europa está fragilizada com a sua economia. Os Estados Unidos também. Então, o fato é que nós estamos vivendo também um momento de impasse, de incerteza. E que diante desses impasses, dessa incerteza, nós precisamos ter algo que nos dê ânimo a prosseguir, que nos faça ir à frente. E o texto mostra claramente que Deus, ele realça para Josué e para o povo algumas verdades que iriam ajudá-los a prosseguir a jornada, mesmo sem a presença de Moisés. No versículo 3, o texto diz o seguinte, do texto que nós lemos de Josué 1:3.
todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus está dizendo o seguinte: eu vou cumprir as minhas promessas. Eu não prometi a Moisés, eu não prometi anteriormente a Abraão, pois deixa eu dizer aqui uma coisa para você, Josué, e para vocês, povo de Israel, que vão continuar nessa batalha. O lugar em que vocês colocarem a planta dos pés de vocês, eu já tenho dado. Eu não darei, eu tenho dado de antemão, como eu havia prometido a Moisés. Qual é a certeza que Deus nos dá para nós enfrentarmos os momentos de impasse? É que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, e a nossa parte é apenas tomar posse delas. Você precisa, diante dos impasses da sua vida, diante dos momentos de incerteza, você precisa crer, confiar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, porque Ele não falha, Ele não pode voltar atrás, Ele não é homem para que se arrependa. A promessa de Deus a Moisés de levar o povo à terra prometida foi cumprida em Josué. Não importa o tempo, o cumprimento da sua promessa é certo. E a presença de Deus conosco é a garantia de que nós seremos vitoriosos nos impasses da nossa vida. O Senhor diz: olha, eu vou com você por onde quer que você ande. No versículo 9 ele diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A presença de Deus é a garantia de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Tomarmos posse das suas promessas pela fé é a atitude que Deus espera de mim e de você. As promessas estão na palavra. As promessas de Deus já estão postas. Deus não vai mandar um anjo descer do céu para falar novamente com você. A Bíblia diz que em Cristo as promessas de Deus são o sim e o amém. Você não precisa de uma nova revelação, de alguém chegar para você e dizer: eis que te digo. Porque já está na palavra. Se Deus quiser usar alguém, Ele vai usar, mas Ele vai apenas confirmar aquilo que já está na palavra. O que está sendo requerido de mim e de você é fé, é confiança. É como o nosso irmão estava comentando há pouco, que um papagaio, quando ele vai sair de um lugar para o outro, ele solta aqui depois que ele está seguro no outro, para ele não ficar titubeando. O que você precisa é se apegar na palavra de Deus. Porque o Deus que nós cremos, irmãos, Ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. É um Deus que cria circunstâncias, é um Deus que cria situações para poder fazer cumprir as suas promessas na nossa vida. John Blanchard, ele fala o seguinte: fé é o meio pelo qual as fraquezas do homem tomam posse da força de Deus. Fé é o meio pelo qual eu, na minha fraqueza, na minha impotência, na minha incapacidade, na minha pequenez, eu tomo posse da força de Deus.
Eu tenho fé em Deus, não é fé na fé. Você precisa colocar a sua fé em Deus, direcionar para Deus. E não fé na fé, porque existe hoje a chamada fé na fé, que é o pensamento positivo, de você ficar mentalizando, eu vou conseguir. Aí você chega, olha diante do espelho, e aí você diz, você consegue, você é capaz, vai nessa tua força. Isso não é fé. Isso é programação neurolinguística, PNL. Isso é movimento de coach. Fé é você olhar para você no espelho e dizer, você vai conseguir, não é por causa da sua capacidade, não é porque você pode, mas é porque você crê em Deus, você confia nele, porque dele vem a força, dele vem o poder. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu me fortaleço em Deus. Eu me fortaleço na força de Deus, não na minha própria força, não na minha própria capacidade. Não porque eu sei as palavras-chave, eu sei o pulo do gato, eu sei do abre-te sésamo espiritual. Não é isso. Walter Knight, ele fala o seguinte, Deus fez uma promessa. A fé acredita nela, na promessa de Deus. A esperança a antecipa. E a paciência a aguarda. Deus fez uma promessa. Mas eu tenho que ter paciência de esperar em Deus o cumprimento da sua promessa. E o que é que eu vou fazer para poder ter o cumprimento da promessa? É manter a fé. Porque essa fé, que a Bíblia diz que é a esperança das coisas que não se veem. Quando você sai da sua casa, você atravessa a rua e vai para uma parada de ônibus, isso é um ato de fé. Dupla fé, aliás, hoje. Primeira fé porque você não está vendo o ônibus. Mas você acredita que em algum momento ele vai dobrar ali o quarteirão, vai chegar e vai lhe levar para o seu destino. Você não está vendo o ônibus. Mas você acredita que ele vai vir, por isso que você está ali. Isso é fé. A esperança das coisas que não se veem. E é dupla fé por quê? Porque do jeito que a gente vive numa cidade violenta, você torcer para que nesse intervalo não passe alguém para levar o seu celular. Então, fé é você age antecipadamente, mesmo sem provas, mesmo sem estar vendo. Por quê? Porque você aguarda com uma esperança. Irmãos, nós precisamos de fé nas promessas de Deus. Nós precisamos, no momento de incerteza que a gente está, nós seres humanos, nós precisamos de algo que nos dê base, nos sustente. Por quê? Porque nós vivemos como que sobre areia movediça. Quando você edifica uma casa, a primeira coisa que você faz, o que é? É comprar os lustres? É comprar a tinta? É comprar o papel parede? Não. Primeira coisa que você faz, cava o alicerce. Porque é o alicerce que vai te garantir que aquela construção, ela vai se manter ao longo dos anos. Porque se você não fizer um alicerce bem feito, você pode ter a melhor tinta, você pode ter o melhor decorador, você pode ter o lustre mais bonito. Na hora que vier a tempestade, na hora que
a coisa ficar feia, aquela casa não vai se sustentar, porque faltou alicerce. E aí, sem o alicerce, não tem tinta que segure, não tem lustre que dure, não tem papel que parede que resista. Por quê? Porque a base falta. Na nossa vida, a base é a nossa fé. Não fé na fé, não fé em nós, não fé na nossa capacidade, mas fé no Deus que prometeu, que é fiel para cumprir a sua palavra. John Mackay, ele diz o seguinte: terrível coisa é não poder alguém apegar-se a algo eterno ou absoluto, que o faça superior às suas dúvidas, temores, paixões e à ingratidão humana. Terrível coisa, irmãos, é a gente viver simplesmente baseado na nossa capacidade, simplesmente baseado nos gurus da vida, simplesmente baseado no que a TV fala, ou no que a internet diz, principalmente hoje, em tempos de fake news, em que você recebe uma postagem e você acredita que aquilo é bom, é verdadeiro, e você até repassa, aí depois você sabe, é fake. É fake. Ontem eu estava com a minha mulher, nós fomos ali numa loja, e aí tinha lá o aparelhinho. Aí eu disse, olha, eu vi uma postagem que aquele aparelhinho, quando ele é apontado para a testa, o raio infravermelho afeta a glândula pineal e dá problema de saúde, que o ideal é que direcione para o braço. Eu falei, isso é fake. Já foi constatado que é fake. Eu disse, é mesmo? É. Então, assim, a gente vive num momento de muita informação e de muitas incertezas. E a pior coisa que pode acontecer é você viver, como diz aqui o pensamento dele, não poder apegar-se a algo absoluto, a algo que transcenda o tempo e o espaço. Eu já contei uma vez aqui que nos Estados Unidos existia um psicólogo que ele escrevia livros sobre criação de filhos. É como se fosse uma espécie de Samitiba brasileiro, que já faleceu. Autor de vários livros, Quem Ama Disciplina e outros livros mais. Impolimites. E aí, um dia, o filho desse psicólogo americano se envolveu com drogas e teve uma série de problemas. E aí foram falar com ele. Espera aí, você não disse que a gente tinha que criar os nossos filhos desse jeito, que ia dar tudo certo? Você não aplicou o seu método no seu filho? E o que é que deu errado, o que é que não funcionou? Sabe o que foi que ele disse? Eu peço desculpa, eu me enganei, eu estava errado. Pronto. Simples assim. E aí todo mundo que criou o filho dentro daquele método, porque o cara é a autoridade no assunto, agora viu que fez o caminho errado. Porque ele dizia, não, você não pode frustrar a criança, porque você precisa deixar a criança se expandir, porque você não pode ficar limitando, porque senão você vai criar traumas emocionais. E aí ele deixou o filho dele laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixa passar. Não pôs limite, não pôs disciplina, não fez o dever de casa quando era para fazer, e o menino depois ficou dando trabalho. Meu querido, o que a Bíblia diz? Ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo sendo grande, não se afastará dele. O que a Bíblia diz? A teimosia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta a teimosia do coração.
Então, eu prefiro ficar com os valores da palavra de Deus, que são eternos, do que eu ficar me baseando por um educador, um psicólogo ou um guru da moda do momento. Você precisa na sua vida de algo que te dê rumo, que te dê norte, porque na hora do pega para capar, na hora que as coisas ficarem feias, não vai ser o seu guru, não vai ser o Fantástico, não vai ser o Jornal Nacional, não vai ser a internet que vai te sustentar. Na hora que a coisa ficar feia, se não for o Senhor te sustentar, você vai ficar como quem constrói uma casa sobre uma areia movediça, sobre uma duna. Terrível coisa, irmãos, é você não poder crer em Deus, nas promessas de Deus. Um ateu só é ateu enquanto o avião que ele está não começa a cair. Na hora que o avião começa a cair, aí o ateísmo, as filosofias, todos os argumentos contra se acabam. Que eu preciso, qual a certeza que eu preciso para poder me dar ânimo para prosseguir, pastor? É a certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas na minha vida. Amém? Segundo, esse texto me ensina que Deus usa os seus servos para cumprir os seus propósitos. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor, Ele transferiu para Josué a mesma unção que estava sobre a vida de Moisés. Irmãos, o mesmo Deus que usou homens, pessoas no passado, Deus quer nos usar hoje, se nós tivermos a mesma disponibilidade de fé que eles tiveram. Deus, Ele age na humanidade através de pessoas. Deus usa vidas, Deus usa pessoas. Então, o que você precisa entender? Que assim como Deus usou pessoas no passado, Ele continua usando pessoas do presente para cumprir os propósitos dEle na tua vida. O Evangelho, como foi dito há pouco, chegou até nós. Você foi alcançado porque alguém pregou para você. Alguém um dia pregou a palavra para você e você foi alcançado. Mas onde essa pessoa recebeu essa palavra? Ela já recebeu de outros, que já recebeu de outros, que já recebeu de outros. Assim tem sido ao longo da história. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu vou te levar para uma terra e vou fazer da tua descendência uma grande nação. E Deus usa Abraão para iniciar essa saga com o povo de Israel. Só que Abraão viveu um tempo. Depois veio Isaac, depois veio Jacó. E assim foi se sucedendo. Um dia Deus usou a Moisés, outro dia Moisés passou, Deus usou a Josué. E assim foi acontecendo, Deus usou a Davi, depois usou a Salomão. Deus usou os profetas. Aí chega em Cristo, Deus se manifesta e se revela plenamente na pessoa de Cristo, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Só que o ministério de Jesus foram só 3 anos.
E depois Jesus, ele morre e ressuscita, ele cumpre o plano de salvação, ele volta para o Pai, e aí ele dá essa incumbência para os discípulos, para Pedro, Tiago e João. Que depois vem Paulo. E assim a história da igreja, e essa fé chegou a mim e a você. Essa fé chegou até nós. E o que é que nós precisamos entender? É que as pessoas passam, mas os propósitos de Deus permanecem. Nós estamos aqui hoje. Se Jesus não voltar nos próximos 50 anos, poucos de nós aqui estarão aqui daqui a 50 anos. Com exceção talvez de alguns adolescentes aqui. Mas a maioria de nós não estará aqui daqui a 50 anos. E o mundo vai caminhar. E a história vai seguir o seu curso. Mas o que é que nós precisamos entender isso? É que Deus, ele está aqui no início, está conduzindo até o propósito que ele estabeleceu ao final. Então Deus, ele não perdeu o controle. O que eu preciso olhar para frente que me dá ânimo para prosseguir? Eu estou diante de uma pandemia. Eu estou diante da maior ameaça à sobrevivência da humanidade até então. Que conseguiu parar o mundo, conseguiu colocar todo mundo dentro de casa, parou a economia, parou a vida social, não tem show, não tem espetáculo, não tem nada, é todo mundo só com máscara, cuidando de saúde, se preservando, botando álcool, tomando banho, desinfectando as coisas. E o futuro, como é que vai ser? A minha sobrinha que está aqui, que está grávida, esperando um filho. Olhe o mundo que essa criança vai conhecer quando ela chegar. Ela poderia estar desesperada e dizendo, meu Deus, o que é que vai ser do meu filho, da minha filha? O que é que dá ânimo? O que é que pode te dar esperança? É que Deus, ele usa as pessoas para cumprir os seus propósitos. Deus está no controle da vida e das pessoas. A história não está sem rumo. A história do mundo não é como o deísmo fala. O que é o deísmo? O deísmo é a doutrina, é a teoria que diz o seguinte, que no início, Deus, quando criou o mundo, ele agiu semelhante a um relojoeiro. Vocês lembram do tempo do relógio automático? Alguns aqui nem conhecem, né? Só o relógio digital. Relógio automático, ele não tem bateria. Ele tem uma máquina dentro dele e que você fazia assim, ó. E aí a maquininha começava a rodar. E depois que ela começava a rodar, pronto. O relógio ficava funcionando. O que é que ele precisa para não parar? Ele precisa apenas estar no braço, porque no que você está aqui se movimentando, fazendo as coisas, automaticamente você se movimenta e aquilo continua fazendo a máquina girar e nunca precisa de bateria. Acabou a bateria. Relógio automático não tem bateria. Por quê? Porque você deu a corda inicial. No que deu a corda inicial, a máquina começou a funcionar. Tanto é que você comprava na loja, o pino, ele vinha com um plásticozinho aqui, uma trava. Você puxava o pino, tirava a trava, pronto. E aí deu a corda inicial e ele começou. O deísmo diz assim, Deus é como o relojoeiro. Ele criou o relógio, que é o mundo. Ele deu corda aqui no início e depois ele deixou aqui, ó. Abandonou. Em vez de colocar no braço e continuar agindo, para que o mundo continuasse girando, não, ele tirou do braço, colocou aqui. Se você faz isso com o relógio automático, sabe o que é que vai acontecer?
com o tempo ele vai parar, porque ele precisa de movimento. Alguns diziam, Deus criou o mundo, mas ele abandonou o mundo. Isso é o que o deísmo fala. Deus não abandonou o mundo. Deus continua agindo no mundo. A Bíblia diz que Ele é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então deixa eu lhe dizer aqui, meu querido. O que pode te dar ânimo para prosseguir? É a certeza que eu tenho de que Deus usa pessoas para cumprir o seu propósito. E assim como Deus usou pessoas no passado, Ele continua usando hoje. E Ele continuará usando amanhã. Então eu que estou aqui hoje, vivendo nesse momento, no tempo presente, eu posso ter certeza de que o meu Deus continua agindo e atuando no nosso meio, usando pessoas, circunstâncias, situações, de forma que o propósito total da sua vontade para com o planeta Terra vai se cumprir. Deus não é o Deus só do Gênesis, mas Deus é o Deus também do Apocalipse. No Apocalipse, ele vai restaurar o paraíso perdido em Gênesis, de forma que o seu propósito para com a história humana vai se cumprir. E eu e você estamos dentro dessa história, e o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida. O que eu preciso fazer? Me colocar disponível e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero servir ao Senhor na minha vida, como fez Davi, que o texto diz que ele serviu a Deus na sua geração. O que é que eu coloquei nesses dias quando eu postei lá do meu aniversário? Eu quero ter a certeza de que eu estou fazendo, cumprindo o propósito de Deus para a minha vida e servindo a Deus na minha geração. Não estou preocupado com carro. Não estou preocupado com a casa. Não estou preocupado com isso. Eu quero ter o seguinte, Senhor. Eu quero ter a certeza de que eu estou servindo a Ti na minha geração, na minha vida. Eu quero poder olhar para trás na minha existência e ter a certeza de que o Senhor esteve conduzindo os meus passos. É isso que eu e você precisamos ter na nossa vida, irmãos. O resto é perfumaria. O resto é menos importante. Quando você pega algo para cozinhar, o que você pensa? Você pensa no prato que você vai fazer. A panela é o quê? Apenas um instrumento para chegar ao objetivo final, que é fazer o prato. Você não fica, oh, que panela linda. Oh, que panela maravilhosa. Oh, a panela, você não vive em função da panela, você vive em função da comida. Quem aqui guarda as agulhas, as seringas que você já usou na sua vida? Pastor, vem lá em casa. Olha aqui, ó. Essa aqui é a seringa que eu tomei quando eu tinha 1 ano de idade. Aí depois, quando eu tinha 10 anos, eu precisei tomar outra injeção, guardei a seringa. A minha coleção de seringas. Quem guarda aqui uma coleção de seringa? Ninguém. Por quê? Porque a seringa foi só um instrumento para aplicar o remédio, para fazer o efeito na sua saúde. O que eu preciso entender? Que as coisas dessa vida, irmãos, elas existem para viabilizar outras que são mais importantes. Essa estrutura que está aqui, ela serve para que a gente se reúna, cultue a Deus, compartilhe e pregue a palavra. Mas a estrutura em si não é mais importante do que você que está aqui.
O ar-condicionado ele existe em função de você. A cadeira existe em função de você. Se você tira as pessoas daqui, isso é apenas um prédio, que um dia foi um buffet e depois pode ser outra coisa. Nós precisamos entender isso. Que a gente precisa amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário, de amar as coisas e usar as pessoas. Deus usa os seus servos para cumprir o seu propósito. Os servos passam. Abraão passou, Moisés passou, Davi passou, Salomão passou. Os apóstolos passaram. A Bíblia diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que você possa, entendendo essas verdades, ter ânimo para continuar a seguir, a sair de casa, a lutar, a batalhar, a estudar, a trabalhar, a fazer tudo o que você faz na sua vida, na certeza de que o Senhor está aqui, sustentando pela sua mão, que você está vivendo para fazer a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.